Olá, muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu vou conversar com você como você pode aumentar a sua saúde do coração. E eu não estou falando só de saúde de amor, estou falando de saúde cardiovascular. Eu vou falar com você como você pode potencializar a saúde do seu coração através de substâncias saudáveis, suplementação saudável, como deixar seu coração praticamente anti-infarto, que é o seguinte: o coração ele segue modelos para poder ter mais saúde, e eu vou explicar para você os segredos da saúde cardiovascular. Então eu vou pôr aqui embaixo, vou fixar o comentário. Segredo da saúde cardiovascular. Ótimo, muito bom. Até pôr um coraçãozinho bonitinho aqui, ó. Olá, boa noite, Marlon. Boa noite, Fabi. Vou fixar aqui meu comentário. Aí. Olá, Paula. Boa noite, Aline. Então é o seguinte, muita gente me procura no consultório buscando ter um físico mais legal, buscando ter um rendimento em exercício melhor, buscando ter um rendimento na vida um pouco melhor. Muitas vezes buscando emagrecer. E sempre a segunda questão é: como que eu faço para ter mais saúde ao mesmo tempo? As pessoas começaram a se preocupar, e eu vejo que as pessoas que têm mais capacidade de ter um desenvolvimento, inclusive intelectual, ou um desenvolvimento pessoal um pouco maior, um desenvolvimento financeiro maior, elas pensam a longo prazo. Essas pessoas que são diferenciadas, elas buscam saúde. E você que está aqui, com certeza você é uma pessoa diferenciada, você faz parte aí de 1% dos brasileiros aí que está pensando diferente, você está pensando em saúde, você está buscando o segredo para melhorar a sua saúde e prevenir com que seu corpo tenha alguma coisa mais lá na frente. A gente deve trabalhar na medicina estudando a saúde. Se a medicina estudar mais a doença, a gente focar na doença, a gente vai promover mais doença. A gente tem que estudar em prevenção e cura, tá? Então a gente vai falar para você como você vai trabalhar para ter seu coração praticamente anti-infarto, entre aspas. É lógico que alguns outros fatores genéticos, alguns outros fatores vão estar correlacionados, e se a pessoa tiver uma tendência pode ser que aconteça, mas alguns suplementos que você pode usar podem melhorar o seu tônus cardiovascular, diminuir a formação de coágulos no seu organismo e diminuir os espasmos arteriais, né? A contração das artérias em que elas fecham e a pessoa tem um infarto, tá? Então, primeiro, quais são os sintomas de infarto? É muito importante a gente saber. Você sabe quais são os sintomas de infarto, né? Quando você deve procurar um médico? Será que você está infartando? Será que infarto é só dor no peito? Isso é muito perigoso, tá? Então a gente tem que falar com você que existem os correspondentes anginosos, que são as dores que não são típicas, que também podem ser infarto. Então, às vezes, por exemplo, um paciente que tem uma diabetes, uma resistência insulínica, ele pode ter dor epigástrica, dor no estômago, e estar infartando. Então é muito sério, a gente tem que prestar muita atenção nos sinais de alarme do infarto para a gente poder descobrir o que está acontecendo. Hoje aconteceu um caso muito triste, né? Aqui na região de Ribeirão Preto, lá em Serrana, na cidade de Serrana, um nosso colega médico, né? A gente sabe que hoje foi o dia da vacinação dos profissionais de saúde, né? Que trabalham de forma autônoma. Ele estava com a esposa dele, que é enfermeira, na fila para receber a vacina do corona, né? A vacina do coronavírus. E esse senhor que era médico, 50 e poucos anos, se eu não me engano, não era de muita idade, ele estava esperando no calor da fila ali, e ele sentiu um mal-estar, uma sensação de mal-estar, achou que tinha que ir para a sombra, e ele teve uma parada cardíaca e veio a morrer. Então, a doença cardiovascular, ela é silenciosa, e o primeiro sintoma dela pode ser o infarto. Então, às vezes, tem pessoas que pensam que não devem cuidar da saúde porque não sentem nada. Não devem procurar o médico porque não sentem nada. Não devem tomar nenhum suplemento ou comer saudável. Não sinto nada mesmo, para que eu vou comer essa coisa mais saudável? Porque existem alguns fatores que podem ser súbitos,
e a doença cardiovascular pode aparecer como primeiro sintoma o infarto. Então, dor no pescoço é um correspondente anginoso, dor que irradia para o pescoço, dor no braço de forte intensidade que vai irradiando, associado à diaforese. Você tem que saber então que esses são os correspondentes anginosos. Diaforese, desculpa, a gente está acostumado a falar esse termo, é um suor frio. Então você soa, mas não tá calor, você sua, mas não tá calor, isso é meio estranho. Seu corpo está tentando descobrir o que está acontecendo, ele não sabe, ele, pelo sinal de alarme, ele começa a suar frio. Então você suar frio é um sinal de alarme. Dor no estômago de forte intensidade, dor que irradia lá nas costas, uma dor que você acha que é na coluna só. Se você for um paciente de fator de risco, provavelmente pode ser um correspondente anginoso e você está passando por um infarto e não sabe. Então você tem que ter proteção cardiovascular. Eu vou ensinar para você o segredo de você ter maior proteção cardiovascular. A gente sabe que o destino final está nas mãos de uma energia superior, de uma energia que não pertence a nós, mas até na onde você pode prevenir, eu vou te ensinar aqui e você vai saber o segredo de ter um coração mais saudável, mais sadio. Então o que acontece? Assim como a gente está falando que na Covid a pessoa tem que ter um preparo pulmonar, porque se ela receber um estresse da infecção viral, ela tem como se proteger. No coração, o exercício físico trabalha como um preparo cardiovascular para o seu corpo poder ter mais carga para receber. Quando ele receber um estresse, ele dá conta do recado. Então é o seguinte, se você está preparado, se você sai com um guarda-chuva na rua e faz sol, tudo bem, você saiu com guarda-chuva a mais. Agora você saiu no guarda-chuva na rua e começou a chover subitamente, ninguém previu que ia chover, mas você estava preparado com o guarda-chuva, você não vai se molhar. Você pode ser um dos poucos na rua que não vai se molhar, porque naquele dia você levou o guarda-chuva. Para você ter uma preparação cardiovascular, para você ter um coração que suporta uma isquemia, é você fazer um exercício físico, que ele vai ser o seu guarda-chuva no dia de chuva. Então, se você fizer um exercício físico, você está preparando o seu coração para que um dia de estresse, ou para que um estresse não seja nada, não aconteça nada. Então, a diferença de um infarto fulminante para um infarto que a pessoa conseguiu chegar no hospital, que ela conseguiu passar por um cateterismo, que ela conseguiu recuperar daquele infarto, está no preparo cardiovascular e no tamanho, na extensão da lesão daquela artéria. Então, muitas vezes a pessoa tem esse preparo cardiovascular, a artéria dela principal é doente, mas as colaterais, pelo preparo, pelo exercício físico, pela idade, pela angiogênese e alguns outros fatores, aquela artéria principal pode obstruir, mas as colaterais conseguem prevenir o infarto. As artérias do lado previnem que aquela pessoa tenha um infarto de vez. Então, número 1 é você praticar exercício físico aeróbico. Sabe quando você vai no cardiologista, ele pede o teste da esteira para você? É para você saber se durante o estresse metabólico você está tendo isquemia, está tendo alteração do eletro, alteração de pressão arterial, que são mais graves, que são sinais de alarme. Então, se você não faz exercício físico regularmente, então você não está fazendo esse teste todo dia, você não está se prevenindo todo dia. Um dos jeitos de você ter um preparo cardiovascular melhor, fazer exercício aeróbico. E o que a gente ensina, às vezes, é fazer a esteira, caminhar todo dia, 30 minutos por dia, numa intensidade um pouco melhor. Não adianta caminhar olhando para a paisagem, que não vai ter uma força cardiovascular, mas você vai não estar prevenindo o seu coração. Então, os pacientes que me buscam lá no meu consultório, eles buscam mais saúde, eles buscam ter emagrecimento e ter um desempenho maior. Junto disso, buscam saúde, e a saúde principal é a saúde cardiovascular. É na onde ocorre a maior taxa de óbito, que a gente sabe, né? Não infecciosa, tá? Então, as principais causas de óbito são pneumonia, infecção urinária, sepse, né? E doenças cardiovasculares, são as doenças que mais matam, né? Junto com o câncer. Então, se você não se preparar para um evento adverso futuro, você já está assinando ali que vai dar problema para você. Você tem que se prevenir. Suplementação. Qual é a suplementação que o paciente que quer ter melhor
preparo cardiovascular ele deve ter, tá? Primeiro, a suplementação antioxidante. A suplementação mais antioxidante que a gente tem hoje é uma gordurinha chamada ômega 3. Ômega 3 a gente tem que tomar por quê? Porque a nossa dieta é rica em ômega 6. Ômega 6 é inflamatório. Existe um exame hoje, bem novo, alguns médicos já estão utilizando, os médicos mais atualizados, eles utilizam esse exame que chama proteína C reativa ultrassensível. É um exame de alta destreza para identificar fator risco cardiovascular. Então, os médicos mais atualizados, eles pedem esse exame, que é um exame de sangue, e o paciente vai lá e faz em jejum, e ele detecta níveis pequenos, menores que 1, ele já consegue detectar. Então, entre 1 ali, mais ou menos, de 1 até quase 2, é um risco baixo, né? De 2 para 3 é um risco moderado, até acima de 3 é um risco elevado, tá? Isso também é um fator isolado, a gente tem que avaliar tudo, mas se já possuir esse exame um pouco mais alterado, a gente sabe que essa pessoa está mais inflamada. Então pode ser que a dieta dessa pessoa tenha mais ômega 6. E onde fica o ômega 6? Você tem que tirar óleo canola, você tem que tirar canola. Esse óleo canola é veneno, infelizmente ele é um tipo de óleo que é low acid, é como se fosse baixa dose de substância para te fazer mal. Então eu não quero baixa dose de substância que vai me fazer mal, eu quero nenhuma dose de substância que vai fazer mal. Óleo de girassol, infelizmente o óleo de girassol pode não ser tão bom para você. Os óleos vegetais em si, óleo de soja inclusive, também pode não ser tão bom. A gente sabe que o melhor óleo vegetal que está salvando aí, que ele pode ser mais antioxidante, que ele não tem essa oxidação durante o cozimento, é o óleo de coco, tá? Óleo de coco extra virgem, opte por o com sabor mesmo, não opte pelo sem sabor, porque quanto menos químico melhor. Então mais natural, óleo de coco, já compra de balde. Você pode usar também com parcimônia, com cuidado, você pode usar a gordura de porco, você pode usar também a manteiga e o azeite, de preferência não frituras, né? O azeite é mais de preferência de cozimento, tá? Assim você vai ter uma dieta mais com baixa de ômega 6, menos inflamatórios, você vai ter uma dieta mais anti-inflamatória. A doença cardiovascular, o infarto, é uma inflamação da artéria, em que a artéria pode ter um espasmo, pode fazer um coágulo, ela pode ter um rasguinho ali e juntar a inflamação, fazendo um infarto ali no local. Então você tendo uma dieta anti-infarto, uma dieta anti-inflamatória, é com certeza uma dieta que vai ao contrário do infarto, vai a favor da saúde. Tá? Então toma ômega 3 para equilibrar esse ômega 6, retira os óleos vegetais, com exceção do óleo de coco, que é um pouco mais saudável, que você vai ter uma vida um pouco mais saudável também. Outro fator, vitamina D. Vitamina D é importante para diversos... A gente está até cansado, né? O pessoal gosta até de zoar que a gente fala tanto da vitamina D, porque ela é tão importante para você sim. Inclusive ela tem potencial de hormônio, ela foi descoberta em forma de vitamina porque existia em alguns outros alimentos, mas a gente sabe que ela é um hormônio sim no seu organismo, ela é derivada do seu colesterol, então você tem que ter um nível de colesterol adequado para ter vitamina D, porque a ativação vem da luz, a vitamina D não vem da luz solar, ela é ativada pela luz solar, tá? Então a vitamina D, ela vai se transformar em vitamina D3 para poder ser ativada e assim cumprir o papel dela. Ela tem um fator que, se a pessoa tem doses baixas de vitamina D, ela pode ter hipertensão, assim como déficit de magnésio também. Aumento da pressão arterial, aumenta o atrito das células sanguíneas entre as artérias, aumenta também a distensão das artérias, em que elas tentam a vasoconstrição para diminuir aquele fluxo causa um pouco mais de pressão naquele local, o fator de resistência vascular ali pode ser elevado,
a ponto de que aquele vaso se romper, não resistir à pressão arterial exercida naquele momento e assim a pessoa ter um infarto por hipertensão, por ter pressão arterial elevada, por ter pressão alta. Se a pessoa tem pressão alta, ela tem risco maior sim de ter doença cardiovascular. E doses acima de 10.000 unidades, então não adianta tomar vitamina D só de 1.000 se você estiver querendo prevenir hipertensão. Você tem que tomar doses acima de 10.000, de 10.000 para cima, sendo que seu corpo produz aí mais de 30.000 por dia no mínimo. Isso já é de basal. Você tomando 10.000 de suplemento, você vai ter uma regularização. É lógico, se esse for o fator, você vai ter uma regularização da sua pressão arterial, uma melhora pelo menos dos níveis de pressão arterial, fazendo com que o seu coração fique mais anti-infarto, ou seja, seu coração fique mais protegido, porque ele tem menor resistência daquela pressão arterial e faz com que o seu vaso fique protegido contra pancadas na artéria. Pancadas toda hora ali, toda hora pressão alta, o vaso não aguenta, pode se romper. Então, se você regularizar sua pressão arterial com vitamina D3, tem que ser a D3, não pode ser de origem vegetal em si, que geralmente é D2, tá? Então você tem que saber se é origem vegetal ou se é origem animal, e se for de origem vegetal, você tem que procurar pela vitamina D3 em si. Não adianta ser a vitamina D2, tem que ser a vitamina D3. Alguns alimentos antigamente se viam ricos em vitamina D, mas era outro tipo de vitamina D, não é a D3 que a gente quer. E magnésio, tá? Você tem que, pelo menos o magnésio de malato, né? O magnésio quelato, que tem uma absorção melhor, uma biodisponibilidade melhor no seu organismo, tá? O tocotrienol é uma substância que é muito mais potente que o tocoferol, tá? Você pode consumir várias verduras, alimentos verdes, né? Que eles vão ser ricos em vitamina E. Mas se você consumir, se você quer prevenir realmente, ter uma retirada de excesso de cálcio das artérias, excesso de coágulos, de formação de coágulos no seu organismo, você tem que tomar sim tocotrienol. Tocotrienol é mais potente, ele é um potente antioxidante, vai ajudar a recuperar esses radicais livres, que são fatores lesivos para células, lesivos que formam lesões nas suas artérias, nas suas veias, provocando doença no seu coração. Para o seu coração tornar-se mais anti-infarto, você tem que consumir substâncias que roubam os radicais livres. O que são radicais livres? São lixos, né, que as células produzem através de que ela tenta jogar fora e aquilo fica sobrando ali, e nele sobrar, se ele não for organizado, ele fica ali acumulando e ele estraga, ele apodrece, entre aspas. Se você deixar um lixo espalhado na sua casa, ele vai apodrecer aquele local e o que está em volta ali pode apodrecer junto, pode estragar junto. Radical livre, solto, ele pode machucar os outros lugares juntos ali, apodrecendo, entre aspas, aqueles locais juntos ali. Então é perigoso para você. Você tem que ter a alimentação que roubam esses radicais livres que são lesivos para você. O tocotrienol, né, ele vai ajudar a resgatar esses radicais livres, melhorando, protegendo o seu coração mais contra o infarto, protegendo seu coração, né, se for esse o caso, de diminuir a chance de ter lesão arterial por radical livre, lesão celular por radical livre, tá bom? Tocotrienol também é um bom suplemento. Quando a pessoa tem calcificações de artérias, como que a gente sabe se a gente tem calcificação de artérias? Através de tomografias, através de raio-x, dependendo, se você tiver uma artéria muito calcificada, por exemplo, a aorta, através de um raio-x simples, o médico consegue identificar, o médico radiologista, especialista em imagem, ele consegue ver com os olhos dele, ele consegue ver que aquela artéria está mais branca. A artéria branca, muito branca, é sinal de cálcio na artéria e não é para ter cálcio na artéria. Por que aquele cálcio pode ter sido depositado ali? Pode ter tido uma lesão arterial naquele momento e seu corpo, como forma de resgate, como forma de tentar apagar o fogo de uma forma mais rápida, ele vai lá e joga aquele cálcio ali para
cobrir aquela parte lesada. Só que o que acontece? O cálcio é duro, o cálcio ele é de formar os ossos, então imagina como é resistente esse mineral. Nas artérias em que elas têm que ter flexibilidade de contração e relaxamento, se a gente tem cálcio, a gente perde essa mobilidade, ela fica rígida, então ela não perde a habilidade de contrair e dilatar. Então, se a pessoa tem muito cálcio e ela fica muito aderida, aumenta a pressão arterial, porque aí o coração tem que compensar essa vasodilatação, né, fixa, entre aspas, né, aquela situação fixa em que não há um auxílio da artéria, o coração tem que trabalhar sem o auxílio da artéria, fazendo com que ele trabalhe mais e pode provocar então lesão e pode ter infartos e outras rupturas arteriais, né, e etc, tá? Então, para você ter uma melhor saúde cardiovascular, você tem que consumir substâncias que diminuem essa absorção desse cálcio na artéria, e alguns estudos falam que a vitamina K2, isso mesmo, a vitamina K2 que está no natto, que é uma comida fermentada, né, uma soja fermentada, muito usado na cozinha oriental. Esse natto ele é rico em vitamina K2, e a vitamina K2, além de ser uma vitamina que, quando as mães têm excesso, os filhos parece que nascem um pouco mais bonitos, com a arcada dentária que cabe certinho na boca, que não tem os dentes tortos, tem uma mandíbula mais quadrangular, né? Uma mandíbula que hoje já é mais padrão de beleza, isso que a gente ouve falar em alguns cursos que a gente faz. A vitamina K2, além de fazer essa beleza, trazer esse padrão de beleza, ela também traz uma redução da calcificação das artérias, porque aparentemente ela direciona, entre aspas, o cálcio para fora das artérias, melhorando a qualidade, tá? Então, se a gente fosse falar de uma qualidade cardiovascular, a gente falaria também da vitamina K2, junto com a vitamina D3, junto com o magnésio, tá? E hormônio, agora eu vou entrar numa parte que eu tenho trabalhado um pouquinho durante minha rotina. Não imaginava que eu ia trabalhar tanto assim na minha rotina, na avaliação da tabela e dos perfis hormonais, que hoje em dia a gente vê uma preocupação muito grande, porque a gente descobriu que o que diferencia de uma pessoa mais jovem de uma pessoa de mais idade é a sinalização para aquele corpo envelhecer menos, tá? A sinalização é feita através de micronutrientes, é feita através de hormônios. Para a gente ter um músculo mais forte, um músculo mais saudável, um músculo mais jovem, a gente precisa ter hormônio, a gente precisa ter hormônio do bem. Então a gente sabe que infelizmente o ser humano não nasceu para viver a vida toda, né? E são poucos os que chegam acima dos 100 anos. A gente vê que quem tem uma saúde cardiovascular um pouco melhor, ele tem um tônus muscular um pouco melhor. O coração, ele é músculo. Sendo músculo, ele tem receptor de testosterona. Então a testosterona, que é tão bem falada, né, é um hormônio que gera prazer, que gera ambição, que gera vontade, é uma ambição saudável, né, que gera vontade da pessoa crescer, de desenvolver. Muitas vezes o homem ou a mulher que está desmotivada de ter uma relação com o marido, está desmotivada de ter uma relação maior na vida, de crescer, pode ver que às vezes ela tem um déficit hormonal, seja serotonina, seja dopamina, seja norepinefrina, seja déficit de triptofano ou testosterona. Então, para ter um coração mais saudável, eles fizeram um estudo que as pessoas que tinham insuficiência cardíaca, inclusive aquelas congestivas, têm um coração um pouco mais dilatado, com a fração de ejeção um pouco menor. Já que o coração é um músculo, será que se eu der testosterona, essa fração de ejeção pode melhorar? E o que aconteceu? Sim, o coração começou a bater um pouco mais forte, ejetando mais o sangue, tendo um trabalho melhor durante o período em que a pessoa fez a suplementação com testosterona em doses inclusive fisiológicas, né? Nem precisou de doses suprafisiológicas. E a gente sabe também que o pessoal que faz uso em excesso pode ter, ao contrário, então, insuficiência cardíaca, porque se tem muito receptor, dá aquela insuficiência cardíaca concêntrica, que é
o coração fica tão forte, mas tão musculoso que não cabe o sangue ali para ele poder ejetar direito e ele tem problema, tá? Então, na medida certa, tem seu lugar na medicina e os hormônios, para quem precisa, são indicados. Certo? Quer ter saúde cardiovascular, quer ter saúde do coração, quer ter o coração anti-infarto? Você conhece alguém que já teve problema de coração? Envie essa live aqui que eu vou deixar disponível para você e você pode enviar para essa pessoa para ela aprender como ter o coração mais saudável, tá? Foi um prazer te receber aqui. Durante esse período, se eu conseguir passar informação para pelo menos uma pessoa, eu já estou muito feliz, porque eu não estou aqui pela quantidade, eu estou aqui pela qualidade. Quanto melhor eu passar a informação para você, que ainda está me assistindo aqui, eu me sinto muito mais feliz e eu vou deitar a cabeça hoje no travesseiro pensando que se eu ajudei uma pessoa, eu já transformei a minha própria vida, já mudou a minha vida. Então esse é meu karma, tá? Essa é a estrutura minha de vida, independente de remuneração. Eu estaria fazendo isso aqui de graça, que nem eu estou fazendo agora, porque é o que eu gosto, certo? É o que eu gosto e eu sinto feliz em ajudar as pessoas. Espero sim ter ajudado muito você. Um grande abraço, tenha uma ótima noite. Agora aqui tá chovendo um pouquinho, vai dar para dormir bem gostoso com barulho de chuva, um clima mais fresquinho, né? Então, se você tiver dúvida, o pessoal geralmente manda inbox, manda muito direct depois das lives. Fica à vontade, pode mandar. Depois da live de ontem a gente recebeu em torno de 23 mensagens, se eu não me engano. É bastante coisa. Se você quiser mandar, eu tento responder sempre na hora. Tento tirar as dúvidas de saúde das pessoas. Combinado? Um grande abraço, boa noite. Eu vou encerrar. Até mais. Obrigado. Tchau.